Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na disciplina de farmacologia aplicada à enfermagem. Hoje nós vamos abordar alguns fármacos que são utilizados em cardiologia e fármacos que atuam no sistema cardiovascular, porém nós não vamos falar de antihipertensivos. Os antihipertensivos nós vamos falar numa aula só deles, ok? Porque senão demandaria muito tempo, a aula ficaria muito longa. Bom, vamos lá. Vamos relembrar então o sistema circulatório, qual é a função e qual é o funcionamento dele. Então, o sistema circulatório é formado anatomicamente no conjunto do coração, os vasos sanguíneos, a linfa e os vasos linfáticos. O sistema circulatório e esses órgãos, eles têm a capacidade de transportar os gases do meio externo que nós respiramos, que nós inalamos, até por meio do circulatório até chegar nos tecidos e órgãos, certo? Para fazer o funcionamento normal dos órgãos. O sistema circulatório também transporta hormônios que têm diversas funções no sistema inteiro, elimina o gás carbônico, coleta e excreta rejeitos pelos rins, é assim que ocorre a filtração por meio do que é trazido no sistema circulatório, e também age na regulação da temperatura corporal. Aqui eu coloquei uma imagem para nós lembrarmos a inervação do coração. Então, o coração é um órgão extremamente vascularizado e extremamente inervado. Um dos principais nervos que atuam no funcionamento do músculo cardíaco e no funcionamento do coração é o nervo vago. E vocês vão ver esse nervo aqui, ó. Aqui é o bulbo da medula do encéfalo. Aqui tem o trajeto da medula até o coração. Então, aqui é o plexo cardíaco, onde nós temos diversas estruturas. Então, é o seguinte: de todos esses nervos, o nervo vago é um dos principais que atuam na contratibilidade, ou seja, a força que o coração vai se contrair e também o ritmo que ele vai se contrair. E isso é fundamental para definir o débito cardíaco, né? Em doenças como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, e também para nós sabermos qual o mecanismo de ação correto, o fármaco mais indicado para atuar quando tem uma patologia instalada. Então, o sistema cardiovascular ele é comandado por diversos feixes de nervos. Nessa imagem vocês podem ver aqui são essas estruturas amarelas que são os nervos, tá? Ele tem os vasos que levam aos sistemas e aos órgãos no nosso organismo, e eles têm os vasos que alimentam o próprio coração, que também precisam fazer toda essa troca, que retroalimentam o músculo cardíaco, tá? Então, cada feixe de nervo desse manda um comando diferente para o coração, dizendo como ele tem que funcionar e para onde que ele tem que mandar sangue venoso ou sangue arterial, dependendo de qual é a função que precisa ser desenvolvida, certo? Então, nós temos que o coração bombeia aos pulmões o sangue venoso, rico em CO2, né, para fazer a troca gasosa, e bombeia para as células o sangue arterial, rico em oxigênio absorvido pelas hemácias, fazendo assim a nutrição de oxigênio nos órgãos e tecidos. Essa atividade do coração bombear o sangue, ele vai gerar uma pressão, certo? Essa pressão que faz com que o sangue faz na parede dos vasos sanguíneos é o que nós conhecemos por pressão arterial. Essa pressão nos vasos sanguíneos, a pressão arterial, ela é mensurável, por isso que nós conseguimos aferir a pressão arterial dos indivíduos, dos pacientes. A pressão sistólica é quando os ventrículos estão se contraindo, ou seja, as câmaras cardíacas de baixo estão se contraindo. Essa contração, ela não é adequado que ela passe de uma força exercida de 120 milímetros de mercúrio, tá? Que é como a gente faz a mensuração. A pressão diastólica, que é a mínima que nós falamos,
ela é mensurada quando os ventrículos estão relaxados, ou seja, mesmo que os ventrículos não estejam se contraindo para bombear sangue para o organismo, eles estão eu tenho sangue ali nos vasos, o sangue ele não vai sair dos vasos, e essa pressão gerada durante o relaxamento dos ventrículos é o que nós chamamos de pressão diastólica, que não, o ideal é uma força exercida de até 80 milímetros de mercúrio, correto? Bom, então quando essa pressão exercida nos vasos durante a contração do ventrículo, ela passa de 120 milímetros, nós temos o que chamamos de hipertensão. E quando a pressão diastólica durante o relaxamento dos ventrículos ela passa de 80 milímetros de mercúrio, nós temos o que nós chamamos de hipotensão. A pressão arterial, então, é a pressão exercida na parede dos vasos, na parede das artérias, e deve ser um pouco acima da pressão atmosférica para que nós mantenhamos o equilíbrio entre as pressões externa e interna. Alguns fatores influenciam na alteração do valor da pressão arterial. Um dos principais fatores que influenciam é o estresse, né, que é o que tem gerado muito pico hipertensivo, aumentando muito a pressão arterial das pessoas. As emoções, então a oscilação das emoções, né, pode tanto abaixar a pressão quanto aumentar a pressão. A temperatura ambiental, ou seja, se eu tenho um meio externo mais quente, eu vou ter uma dilatação de vasos, então eu fico mais propensa a ter uma hipotensão, que é como nós nos sentimos no calor extremo, e também a atividade física. Então, a atividade física vocês vão ver que altera não só a pressão arterial, mas também demanda mais do músculo cardíaco. Então, ele aumenta o débito cardíaco. O ciclo cardíaco, então, ele é formado por uma série de fases, né? Primeiro, o coração vai bombear o sangue, contraindo o ventrículo esquerdo, e essa válvula aórtica ela vai estar aberta, tá? A pressão do ventrículo esquerdo ela está na máxima, que quando ele faz essa contração é a pressão sistólica. A pressão máxima das artérias é o que nós chamamos de sístole, que é a contração, e é quando nós vamos aferir a pressão arterial sistólica, certo? Então, depois dessa pressão arterial sistólica, o coração continua bombeando o sangue, e o ventrículo esquerdo, depois que manda o sangue venoso, ele vai se relaxar e esvaziar. Então, a válvula aórtica, ela se fecha. Essa válvula aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Essa válvula, então, ela vai se fechar. No momento que a válvula se fecha, aqui nós temos, ó, no complexo cardíaco QRS, nós temos, ó, prestem atenção, ela vai fechar a válvula, fechou. É o relaxamento para começar um novo ciclo cardíaco. Então, essa pressão das artérias, ela vai estar baixa, porque o ventrículo está relaxando. Então, é o que nós chamamos de diástole, tá? E a pressão é quando nós mensuramos a pressão arterial diastólica. Então, quanto ao débito cardíaco, o que significa isso? É a demanda do coração em bombear sangue. O que é essa demanda do coração em bombear sangue? O débito cardíaco ele é caracterizado pelo total do volume do sangue que é bombeado em 1 minuto. Então, quando nós fazemos a contagem da frequência cardíaca, nós não contamos durante 1 minuto. O que nós estamos contando, então? Nós estamos contando a frequência dos batimentos cardíacos, que é o que nós vamos colocar nessa fórmula, vezes o volume em ml de sangue que o coração está bombeando durante 1 minuto. O total vai consistir, então, no débito cardíaco. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto e ele está bombeando 70 ml, que é uma média ideal, então, por minuto, o débito cardíaco é de 4.900 ml, ou seja, 4,9 litros de sangue por minuto. Alguns fatores, assim como a pressão arterial, aumentam o débito cardíaco, ou seja, exige que o coração bombeie mais rápido e mais sangue para os tecidos.
quais são esses fatores? Então, a ativação do sistema nervoso simpático, ou seja, marcado principalmente pelo estresse e pelas emoções, como eu falei, ou então em exercício físico intenso, como está aqui embaixo. Algumas pessoas com mudanças posturais, elas também sentem. Então, nós temos uma condição chamada hipertensão ou hipotensão ortostática, alteração de pressão arterial quando você muda de posição, por exemplo, de sentado para em pé, ou deitado e fica em pé e sente aquela queda de pressão. Então, essa mudança postural, ela pode se tornar patológica também, essa sensação de mudança no débito cardíaco quando muda de postura. Essa ativação do sistema nervoso simpático, eu preciso que vocês entendam que em uma pessoa que tem uma patologia instalada, por exemplo, uma pessoa que já teve um infarto, ou que tem uma insuficiência cardíaca, ou hipertensa, quando ela tem... Por que a gente fala assim, ele não pode ficar nervoso, senão a pressão sobe demais. Então, o que significa? Nada mais é do que aumenta o débito cardíaco. Então, por isso que a ativação do nervoso simpático nessas pessoas, ela pode ser perigosa, porque ela pode exigir mais do que o coração consegue atender. Bom, nesse meio todo, eu preciso que os vasos eles estejam permeáveis. O que significa isso? Eu preciso que as células do sangue elas passem tranquilamente dentro dos vasos, para que não ocorra nenhuma complicação. Quando eu tenho algum problema instalado, alguma condição instalada nos vasos, como por exemplo uma placa de ateroma, que é uma placa de gordura, então o sangue ele não vai fluir normalmente como deveria. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem obesidade central, que é a obesidade abdominal, e ela está com HDL, que é o colesterol que nós falamos, colesterol bom, né? Que é conhecido como a vassourinha dos vasos. Por quê? É o colesterol bom, o colesterol HDL, que auxilia na remoção dessas placas de ateroma. Então, por isso que fala que é melhor ter o colesterol bom alto do que o colesterol ruim baixo, porque daí auxilia no não acúmulo de gordura nos vasos. Então, nós temos a circulação coronária, que é aquela que retroalimenta o próprio coração, e nós temos a circulação sistêmica do corpo inteiro, certo? A circulação coronária, ela é mais grave quando a gente tem uma placa aqui de ateroma de gordura instalada, porque o risco de uma congestão aqui no vaso e provocar uma isquemia, ou seja, uma morte do tecido por falta de oxigênio, por falta de fluxo sanguíneo, é muito grave, tá? Então, por isso que a gente bate tanto em cima na tecla do tabagismo, das dislipidemias. O que são dislipidemias? São as alterações nos marcadores cardiometabólicos. Então, colesterol, triglicerídeo. Então, esses fatores, eles têm que estar adequado. Então, outro fator é o sedentarismo também, porque na verdade é um quadro, né, de sedentarismo, dislipidemia, obesidade central, tudo isso, porque o indivíduo que ele não é sedentário, então ele tem maiores chances de ter o colesterol bom ou HDL na sua corrente sanguínea, e aí ele fica com menos propensão a acúmulo de gordura. Então, uma alimentação equilibrada também é importante. E outro fator é o histórico de infarto agudo do miocárdio ou então acidente vascular encefálico anterior. Aqui nós temos, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos um vaso arterial, uma bifurcação, e aqui ele não está totalmente pérvio, ele está como esse de cima, ele está com placa de ateroma na parede dos vasos, ou seja, placas de gordura, e isso diminui o fluxo sanguíneo, tá? Então, por isso que essas pessoas se sentem mais cansadas e elas têm mais chances de ter um infarto agudo. Aqui são os vasos coronarianos, os vasos que retroalimentam o coração. E aqui tem uma imagem que é uma angiotomografia dos vasos coronarianos. Então, é feita uma coloração com contraste, uma medicação que é feita na veia,
para facilitar a visualização da permeabilidade dos vasos, tá? Então aqui é uma angiotomografia do tórax, aqui vocês veem as costelas, e aqui são esses vasos que retroalimentam o coração. Bom, então nós vamos começar a falar dos medicamentos que influenciam no débito cardíaco e também na pressão exercida nos vasos. A primeira coisa que nós temos que conhecer são os antianginosos. Antianginosos são aquelas medicações que combatem a angina pectoris. O que é isso? É aquela dor no peito caracterizada por opressão torácica, uma pressão forte a nível de tórax que a pessoa sente. Pode vir acompanhada de náusea, vômito, nervosismo, pele fria. Então, e também pode ser causada pela hipotensão ortostática, que é o que eu falei para vocês, que é aquela alteração brusca de pressão arterial quando tem mudança de posição, de postura, tá? Os medicamentos antianginosos, eles vão relaxar a musculatura lisa dos vasos, ou seja, a parede dos vasos sanguíneos, vai diminuir, assim, a pressão arterial e também a demanda cardíaca, ou seja, vai exigir menos força de contratibilidade do coração. Então, ele vai reduzir para que o coração não se esforce demais a ponto de ter uma isquemia, ou seja, um infarto. O principal antianginoso, os dois principais, nós vamos falar, é a isosorbida e a nitroglicerina. A isosorbida, ela pode ser feita sublingual em casos de, em casos de angina pectoris, pessoal, é muito comum fazer o antianginoso sublingual, porque é uma dor muito forte, a pessoa realmente sente que está infartando. Então, é muito comum na emergência fazer a isosorbida ou a nitroglicerina sublingual para reduzir a demanda cardíaca, para ela parar de sentir aquela dor tão forte. Então, ela tem sublingual e via oral, é um vasodilatador, relaxa a musculatura dos vasos, ativa a guanilato ciclase, que é uma enzima que faz a demanda cardíaca diminuir, e ela recapta, ou seja, ela sequestra cálcio relaxando os vasos. O cálcio, ele é responsável pelo endurecimento da musculatura, dos ossos e de outras estruturas. Então, ela recapta o cálcio. Por isso que essa medicação não é para ficar sendo usada constantemente. A função realmente é melhorar a perfusão sanguínea no coração e vasodilatar. Então, quando eu tenho dilatação dos vasos, diminui a pressão arterial, diminui o débito cardíaco e diminui a dor. Tem dois grandes grupos da isosorbida, que são os nitratos orgânicos e os antagonistas de cálcio. Os nitratos orgânicos, eles agem diretamente na parede dos vasos, relaxando a musculatura lisa, e os antagonistas de cálcio, eles vão primeiro recapturar o cálcio, eles vão sequestrar o cálcio da corrente sanguínea, provocando então o relaxamento dos vasos secundariamente. É uma medicação que tem alta biodisponibilidade, então doses altas são perigosas, elas são excretadas pelos rins. Em idosos, insuficiência hepática e cardíaca, não precisa ajustar a dose, porque é uma medicação que ela já é feita já na dose para reduzir a contratibilidade do coração. E tem que tomar cuidado com pessoas que estão usando antihistamínicos, que são muito utilizados em processos alérgicos, e antihipertensivos, porque daí aumenta o efeito hipotensor ortostático. Então a pessoa ela vai sentir aquela queda de pressão brusca muito mais forte e muito mais vezes do que ela sentia antes ou não sentia. O nome mais comum comercial da isosorbida é o Isordil. Pode encontrar o Isocord também, mas o Isordil é o mais famoso. O segundo antianginoso, então, é a nitroglicerina. Ela é protocolo em serviços de urgência e emergência em caso de angina pectoris ou em caso suspeito de infarto agudo do miocárdio. Ela também é vasodilatadora e de ação direta, ou seja, ela age diretamente na musculatura lisa. É bastante indicada a nitroglicerina em casos de ICC descompensada, vocês vão ouvir muito esse termo.
ICC é insuficiência cardíaca congestiva, que vocês já viram em fisiologia, em patologia, que é quando os vasos não têm permeabilidade suficiente para o sangue transitar no organismo sem dificuldade. Então, em casos de insuficiência cardíaca congestiva, pode ou não haver congestão agravada. Então, a pessoa, o indivíduo que tem essa doença, ela vai experimentar uma sensação muito desconfortável de algum membro dela não ser abastecido com sangue, ou seja, ela vai ter cianose, ela vai ter dor, vai ter resfriamento do membro, e é um quadro agudo e é um quadro emergencial, certo? Então, a nitroglicerina, ela também vai fazer ação direta nos vasos sanguíneos, relaxando os vasos e diminuindo a pressão arterial e a demanda cardíaca. Ela vem em comprimidinhos, como esse que eu tô mostrando aqui, são bem pequenos, também pode ser utilizado por via sublingual e via oral, e existe a solução injetável também, mas é menos utilizada, tá? Tem que lembrar que em pessoas que estão em uso de heparina, que é o anticoagulante, ela vai interferir no efeito anticoagulante da heparina, certo? Ela vai ser contrária, ela vai competir com o efeito da heparina. E o tridil é o mais comum, tá? Ou nitroglicerina mesmo, ou então vocês vão ouvir falar como o nome de tridil. Então, só para reforçar aqui, em casos de angina, que é a dor no peito intensa, tá? Quais são os fatores que podem causar angina? Exercício físico intenso, tempo frio, tá? Clima muito frio que faz contração nos vasos, ou então acúmulo de gordura, como eu tô mostrando aqui, ó, que essa placa de ateroma vai fazendo dificultando a passagem do sangue e ainda vai agregando aqui, possibilitando a formação de um trombo, tá? Então, possivelmente, essa pessoa pode vir a ter que utilizar depois um anticoagulante. Nós temos a angina reversível e a angina irreversível. Quando a angina ela não é reversível, ela pode evoluir para um quadro de infarto agudo do miocárdio, certo? Então, é a redução do oxigênio e nutrientes no miocárdio. Por isso, a dor é tão intensa. E é aí que os antianginosos vão agir. E tem que ser rápido, tá? O ideal é que seja rápido e utilize essas medicações para reduzir a demanda cardíaca e o coração não se esforçar até o ponto de provocar um infarto. A segunda classe que nós temos, então, são os antiarrítmicos. O próprio nome já diz, então vocês já conheceram a arritmia cardíaca, que é uma coisa que a gente verifica na frequência cardíaca. Além da força, nós verificamos também a frequência, né? Se está no ritmo, os batimentos, e as medicações antiarrítmicas, eles vão controlar ou eles vão fazer uma manutenção desse sistema. Então, coloco a imagem aqui, nós temos o nó sinoatrial, ele manda o comando pelos feixes de Rhis aqui na musculatura e fala para o coração que ele precisa se contrair. Isso acontece muito rápido e automaticamente, mas alguns fatores envolvendo o sistema nervoso central podem fazer com que esse envio dessa mensagem chegue atrasado, ou chegue muito rápido, ou fique oscilando entre um e o outro, causando arritmia. Então, nós temos 4 classes de antiarrítmicos. Os principais são os bloqueadores dos canais de cálcio, tá? Por quê? O principal mecanismo que faz essa emissão dessa mensagem aqui do nó sinoatrial, que faz o coração se contrair, o principal mecanismo é a bomba de sódio e potássio e os outros sais minerais. Então, quando bloqueia os canais de cálcio, ele diminui a velocidade da despolarização. O que significa isso? Ele diminui a velocidade máxima da contratibilidade do ventrículo, alterando então a frequência cardíaca máxima. Nós temos também os antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, que vocês já ouviram falar lá nos antihipertensivos. Nós temos a classe 3, que prolonga o potencial cardíaco e bloqueia os canais de potássio.
E a classe 4, que são antagonistas de canais de cálcio, eles tornam lenta a condução do nó sinoatrial e atrioventricular. Então, essa mensagem que vocês estão vendo aqui, que acontece bem rapidinho, ele vai lentificar. A maioria dos antiarrítmicos vai lentificar esse processo aqui do envio da mensagem para o coração se contrair. Ou bloqueando o canal de cálcio ou o canal de potássio, ou então atuando diretamente no músculo cardíaco, tornando mais lento com o objetivo de regular a frequência cardíaca. A primeira medicação que nós temos que faz essa função é a adenosina. Ela é endovenosa, ela hiperpolariza o tecido de condução, diminui o potencial marcapasso e diminui a formação e condução do nó sinoatrial, alterando então a frequência cardíaca com efeito na tentativa de regular a frequência. Quais são os efeitos colaterais da adenosina? É uma medicação que é utilizada nos serviços de emergência. Então, o paciente ele pode hiperventilar, pode ficar com rubor facial, dispneia, ou seja, dificuldade para respirar. Ele pode ter uma dor torácica transitória, ou seja, ela vem e volta e a tendência é passar. Pode ter broncoespasmo, apneia e bradicardia. Então, é uma medicação que precisa de monitoração constante, inclusive da frequência cardíaca, tá? Que precisa ser monitorada continuamente, ou seja, o paciente precisa estar monitorizado. Precisa que verifique a pressão arterial, precisa que seja feito o eletrocardiograma constantemente, não a cada 5 minutos, mas conforme a orientação médica. Manter material e equipamentos de emergência, porque pode ser que o paciente evolua para uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, caracterizada aqui pela bradicardia, que é a redução da frequência cardíaca, a hiperventilação e o broncoespasmo, tá? Então, é uma medicação perigosa, uma medicação de alerta que não é utilizada assim comumente na enfermaria, a não ser que exista um quadro de emergência. Bom, nós temos então os bloqueadores do canal de cálcio, que podem ser medicações via oral ou então endovenosa no serviço de emergência. Os bloqueadores dos canais de cálcio, os cálcio, ele está intimamente ligado à condução elétrica do funcionamento do coração. Então, quando eu bloqueio os canais, eu reduzo essa emissão elétrica e eu reduzo a frequência cardíaca, tá? Reduz a frequência cardíaca, aumenta a contratibilidade do coração, eu começo a exigir um pouco menos do coração, então o coração pode fazer bradicardia e hipotensão grave. Então, precisa monitorar os sinais vitais. Já que eu tenho redução da frequência cardíaca, eu tenho redução também da condução de sangue para os tecidos. Então, os tecidos eles começam a receber um pouco menos de oxigênio. Isso pode provocar cefaleia, dores de cabeça intensa e constipação, porque o intestino também precisa ser vascularizado, certo? Existe o risco de bloqueio cardíaco e insuficiência cardíaca com o bloqueador de canal de cálcio, tá? Então, por isso precisa ficar alerta em pacientes que estão em uso de bloqueadores do canal de cálcio. A amiodarona é outra medicação utilizada no serviço de emergência. Ela é indicada em casos de taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação, que é quando o coração, a frequência cardíaca, ela não faz aquele complexo QRS. Então, o coração ele está confuso, ele não está mais fazendo aquela sequência de contração do átrio, enche o ventrículo, contrai o ventrículo, não, ele se perde, ele fica agitado e fica como se estivesse tremendo. Então, refratária a 2 tentativas. Então, esse ritmo aqui, ele é o que a gente chama de ritmo chocável. Então, é quando pode fazer uma desfibrilação, quando tem indicação de desfibrilação. Em caso de não melhora depois da tentativa de desfibrilação, então administra a amiodarona e faz a monitoração
constante. A amiodarona, ela precisa ser feita em bomba de infusão, porque ela tem um gotejamento muito pequeno e lento. A dose, ela tem que ser muito baixa, tá? Ela provoca, então, fraqueza muscular, bradicardia, aumento do complexo aqui da sequência QT, naquele complexo cardíaco do que falhou agora, do complexo QRS. Então ela vai aumentar a distância do complexo, porque vai reduzir a frequência cardíaca. Isso pode provocar bloqueio atrioventricular e também levar o paciente a uma falha do sistema cardiovascular, uma falha cardíaca. Então, é uma medicação extremamente minuciosa, que tem que ser monitorado o paciente. E também o propanolol, vocês vão ver ele como antihipertensivo e como antiarrítmico. O propanolol, ele reduz a frequência cardíaca, é uma medicação que tem sido utilizada muito agora, na dose mais comum, que é 40 miligramas. É a dose mais baixa do propanolol, ele tem comprimido e ele tem sido indicado em casos de taquicardia, ou seja, a frequência cardíaca acelerada, e em casos de palpitação gerados por estresse e ansiedade. Então, a palpitação é a sensação do coração batendo na parede do peito, a pessoa fica sentindo. Então, o propanolol, ele entra aqui como antiarrítmico, ele provoca extremidades frias. Por quê? Porque ele reduz a frequência cardíaca, os vasos se dilatam, a pressão arterial cai, fazendo hipotensão, por isso que tem risco de infarto do miocárdio. Então, se é uma pessoa que já tem uma falha na condução do sangue para os tecidos, em uso de propanolol, isso vai se agravar, tá? Então, por isso, as extremidades frias pode provocar o fenômeno de Reynolds, que eu vou mostrar na frente, e lentifica a automaticidade do nó sinoatrial e a velocidade, ou seja, ele torna todo o processo cardíaco de bombeamento de sangue mais lento, tá? E também tem endovenoso. O fenômeno de Reynolds é esse aqui que eu coloquei para vocês. Se eu tenho redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, eu tenho fluxo sanguíneo interrompido em casos extremos, baixo oxigênio, provocando a cianose, principalmente nas extremidades, e aí depois eu tenho retorno de sangue. Então, a pessoa ela fica com as mãos mais ou menos assim e ela sente um frio muito intenso nas extremidades. Quando isso ocorre, precisa ver se a dose está adequada ou se o paciente está tendo uma condição cardíaca agravada, tá? O último antiarrítmico que nós temos, então, é a digoxina. Vocês vão ouvir falar bastante. A digoxina, ela tem via oral endovenosa, ela aumenta a força de contração do miocárdio e diminui a velocidade de condução pelo nó atrioventricular. Isso faz com que a frequência cardíaca fique alterada e especialmente reduzida, tá? Então, ela inibe a bomba só de potássio na musculatura e faz aumento da atividade do nervo vago. Aumentando a atividade do nervo vago, ela retarda a condução do átrio para o ventrículo. Isso faz com que a frequência cardíaca seja reduzida só que a força, a contratilidade da musculatura cardíaca vai aumentar. A gente tem que pensar que o nosso corpo ele tem um sistema de autorregulação muito inteligente, tá? Só que muitas vezes esse sistema de autorregulação, quando nós interferimos principalmente com fármacos ou na situação de uma condição de saúde, um problema de saúde instalado, essa condição de autorregulação ela pode sabotar o organismo. Nesses casos de diminuir a frequência cardíaca, a tendência do coração é aumentar a contratibilidade, porque ele fala assim, nossa, tá diminuindo a frequência cardíaca, eu preciso trabalhar mais para mandar sangue para os tecidos, mas muitas vezes não é isso que nós queremos, tá? Então, a digoxina é uma dessas medicações que faz com que o coração aumente a contratibilidade e reduza a condução atrioventricular, reduzindo a frequência cardíaca. Por isso que ela
ela é feita em doses extremamente baixas, 0,25 miligramas ou ampola de 25 microgramas por ml. Pode ser diluído em soro fisiológico, glicosado, água destilada e soro glicosado a 10%, conforme indicação médica, tá? Bom, alguns cuidados de enfermagem, então, relacionados ao uso da digoxina, ela não pode ser de forma alguma administrada intramuscular, tá? Se o paciente estiver em bradicardia com a frequência reduzida, não administrar, porque vai reduzir mais ainda e o médico precisa ser avisado. Quanto? Abaixo de 50, o paciente vai estar apresentando ali 30, 40 batimentos por minuto. Alerta, chama o médico responsável e avisa para ver qual vai ser a conduta. Ela é instável, então preparou, tem que administrar, tá? O paciente precisa estar monitorizado com a frequência cardíaca controlada o tempo todo, e enquanto faz a administração, precisa observar a resposta do paciente, certo? Principalmente em relação ao ritmo a frequência cardíaca, ao ritmo e frequência do batimento cardíaco. Bom, nós temos também os anticoagulantes, né? Falamos dos antianginosos, que controlam a angina pectoris, falamos dos antiarrítmicos. Então, agora nós temos anticoagulantes, que é quando existe um processo que dificulta, que acelera, facilita a formação de trombos, certo? Os anticoagulantes, eles vão prevenir a formação de trombos ou prevenir o agravo desses trombos. Nós temos dois tipos: as heparinas, que são endovenosas, e as varfarinas, que são feitas via oral. Vocês vão ouvir muito falar da heparina, tá? O mais comum é o Liquemine, e nós temos a heparina com vasoconstrição e sem vasoconstrição. A heparina com vasoconstrição, ela é utilizada para procedimentos que não pode ocorrer sangramento, como, por exemplo, um procedimento odontológico, uma sutura. Então, não pode haver sangramento para poder fazer o procedimento. Então, é utilizada a heparina com vasoconstrição. Aqui tem um vídeo rápido que eu vou mostrar para vocês para relembrar o processo da vasodilatação, da formação de trombos, da cascata de coagulação. Peraí. Aí. Eu vou narrar o vídeo, tá? Para ser mais rápido. Então, a cascata de coagulação, ela ocorre quando existe uma lesão num tecido. Essa lesão pode ser externa ou pode ser interna, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma lesão ali, que eu tenho uma descontinuação do próprio vaso sanguíneo, da parede do vaso sanguíneo. Então, fatores intrínsecos e extrínsecos influenciam na cascata de coagulação, certo? Mas o processo ele é desencadeado por enzimas ou receptores, né? Esses são os receptores, nós temos receptores 1, 2, 3, 4 e 10. Esses receptores, então, eles se ligam e formam uma rede fibrosa, formando a fibrina, que é o que vai possibilitar a formação de trombos. Opa! Então, aqui são enzimas, tá? Que vão se ligando até formar um receptor para a protrombina, que é a principal enzima envolvida na cascata de coagulação. Quando essas enzimas elas se ligam, elas liberam a trombina, que é uma enzima quebrada, essa aqui.
E essa trombina vai fazer a ativação do tecido fibroso, que vai formar essa rede como se fosse uma linha de costura e que vai agregar, fazer agregação plaquetária, formando então uma coagulação, o processo de coagulação, certo? Esse processo de coagulação ele é extremamente importante fisiologicamente. Mas quando a pessoa ela tem alguma tendência a formar trombos, e como é essa tendência? Obesidade, sedentarismo, dislipidemias, tabagismo é um dos principais. Então, o que acontece? Ela vai ter a probabilidade aumentada de formar trombos dentro dos vasos sanguíneos, certo? Provocando doenças cardíacas, congestivas ou não. Então, aí nós vamos entrar com as heparinas, tá? Elas vão ativar a antitrombina, que inibe a trombina, que é a enzima formadora da fibrina, né? E não formam coágulos de fibrina e não vai fazer aquele processo que nós vimos no vídeo, que é a agregação plaquetária, aquela linha de costura que forma aquela rede que forma o coágulo, tá? A trombina, então, é a enzima que converte o fibrinogênio em fibrina, que é essencial para a coagulação. Porém, em casos patológicos, nós precisamos que isso não ocorra. É o caso da heparina, é o mecanismo de ação da heparina. Então, a fibrina é uma proteína fibrosa envolvida na coagulação dos sangramentos, como nós vimos no vídeo, que vai ser inibida em casos de anticoagulantes, tá? As heparinas, então, elas são indicadas em casos de tromboses e embolias, tá? Ela pode ser preventiva ou então ela pode prevenir o agravamento. Em casos de cirurgias, hemodiálise ou circulação extracorpórea, que é um procedimento mais raro, né? Em alguns lugares é muito feito, mas nesses casos também é indicado. E tratamento da coagulação disseminada. Ou seja, se eu tenho sistemicamente no organismo de uma pessoa vários pontos de coagulação, vários pequenos trombos, então precisa administrar a heparina constantemente, certo? Tem o risco de provocar a flebite, tá? Que é a inflamação do tecido e com aumento de vascularização, que é essa condição que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, em casos de tromboses e embolias, a heparina ela vem para auxiliar na prevenção da formação de coágulos, certo? Então, se eu tenho não coagulação, então por isso que os pacientes que utilizam a heparina, né, via subcutânea, eles ficam com essas manchas arroxeadas, pode ficar com essas manchas arroxeadas, tá? Por isso que na administração da heparina subcutânea, nós não aspiramos antes de administrar, porque eu já estou administrando um anticoagulante, se eu aspirar eu vou aumentar o risco de rompimento e vai fazer um hematoma que pode evoluir para um quadro grave importante, tá? Então, nós não aspiramos antes de administrar heparina subcutânea. Então, o uso constante da heparina, ele pode provocar hemorragias, né? Claro, hematomas, como eu falei, alopécia, que é a queda de cabelo, alergias, né? Hipersensibilidade à medicação, sangramento sistêmico, sangramento de mucosa oral, sangramento gengival, sangramento de mucosa nasal, epistaxe, que é o sangramento no nariz. E resistência à heparina também o organismo pode apresentar, tá? As heparinas, então, elas formam essas manchinhas roxas, que são hematomas, né? Eu coloquei aqui para vocês porque vocês podem encontrar, é bem comum encontrar essa medicação aqui, que é a heparina, que é a enoxaparina, tá? Ela vem pronta aqui, ela já vem, a molécula ela já vem quebrada para administração ser mais rápida, vamos dizer assim, mais eficaz. Ela é feita subcutânea e ela vem pronta nessa seringuinha aqui que você só vai tirar a tampa e vai administrar sem aspirar antes de administrar, tá? Então, por isso que nós recomendamos fazer o rodízio. Lembram do rodízio na administração de medicação subcutânea? Para não provocar
evitar sangramentos, hemorragias e hematomas importantes com dor, tá? Então, por isso que nós temos vários locais de aplicação da medicação subcutânea, não é à toa, tá? Então, aqui na volta do umbigo, aproximadamente 2 centímetros ou 2 dedos, né? Então, nós temos a região dos flancos, região infraescapular, na região anterior do braço, e daí eu coloquei aqui essa imagem. Aqui não é local de administração desse tipo de medicação. O local adequado é aqui na região posterior do braço. Então, na verdade, essa imagem, ela está inadequada. A heparina, então, tem umas características importantes. Ela não pode, de forma alguma, ser administrada por via intramuscular. Ela não atravessa a barreira placentária, tá? Então, vocês vão ver ela sendo utilizada em gestante. Gestante que tem hemofilia, que tem a condição genética de sangramento, ela utiliza essa medicação diariamente durante toda a gestação, tá? Então, é uma medicação que é comum vocês verem alguma gestante, vocês encontrarem gestante que tá fazendo uso do Clexane ou então dessa heparina aqui que vem pronta, tá? Que não é barato. Geralmente as gestantes podem entrar com um pedido de recurso nas regionais de saúde, solicitando a medicação. Ela tem alta ligação proteica, ou seja, ela tem alta disponibilidade. O endotélio vascular capta e degrada a heparina, ou seja, faz fagocitose da própria molécula, e o restante é excretado por via renal. Então, ela é eliminada pelos rins, certo? Pode ser administrada endovenoso, em bolos, né, conforme a recomendação de diluição, ou em soro fisiológico ou soro glicosado a 5%. E ela tem 24 horas de estabilidade, por isso que vocês vão ver no posto de enfermagem a heparina diluída para manter o acesso venoso pérvio, ou seja, para não fazer coágulo no acesso venoso dos pacientes. Essa heparina ela pode ficar 24 horas diluída até ser administrada, certo? Cuidados de enfermagem relacionados à heparina. Não é antiarrítmico aqui, tá errado, é a heparina, tá? Atentar para a apresentação e a via de administração, não fazer a heparina subcutânea direto na veia, tá? Sem diluição, e nunca administrar por via intramuscular. Avaliar o histórico de hemorragias do paciente, inclusive o histórico atual, se ele está apresentando hemorragias. Não pode ser misturada em seringa com outra medicação, porque ela faz interação medicamentosa. Ela precisa ser diluída em glicose a 5%, 10% ou soro fisiológico ou Ringer lactato, que é um composto de vários sais minerais, no caso de administração endovenosa, e fazer orientação e cuidado para o risco de acidentes e quedas dos pacientes, porque muitas vezes eles se machucam, se ferem e fazem sangramento sem perceber, tá? Então precisa ser prevenida. Outra coisa, o efeito mais importante. Volta. Aqui. Até aqui a gente falou da heparina. Aqui a gente começa a falar da varfarina, que é o anticoagulante que tem um efeito semelhante da heparina, só que é administrado por via oral, tá? Não é administrado por via subcutânea. Deve ser usada junto com a heparina, porque a molécula da varfarina, ela vai se ligar com o receptor no organismo para fazer o efeito anticoagulante quando ela estiver junto com a heparina. Inibe os fatores das vias de coagulação, evitando a formação de coágulos. A varfarina é para ser utilizada a longo prazo. A heparina ela é utilizada mais a curto prazo. Ela vai interferir nos fatores de coagulação, inibindo então a formação de trombos. Já que inibe, né, a formação de trombos, aumenta o tempo de coagulação. Então, alguns efeitos colaterais comuns são hemorragias, tá? Então, por isso que tem que ficar bastante atento, principalmente paciente idoso. Pode provocar hepatotoxicidade, porque é metabolizado pelo fígado, e também necrose de tecidos moles, como, por exemplo, alguns vasos sanguíneos. Então, são medicamentos, o nome mais comum que vocês vão ouvir é o Marevan. Muita gente toma o tal do Marevan, tá? Pacientes que têm obesidade, pacientes que fumam, pacientes idosos com outras comorbidades, então geralmente é indicada a varfarina para prevenir a formação de coágulos e não levar a um acidente vascular encefálico ou um infarto agudo do miocárdio. Em gestantes,
Existem evidências de efeitos teratogênicos, ou seja, efeitos de anomalias e hemorragias e até aborto do feto, tá? Idosos podem apresentar acúmulo de dose, então, em casos de idoso, precisa verificar, em casos de idosos, né, precisa verificar a dose, se não está sendo excessiva, porque eles têm a eliminação mais lenta, então, eles podem fazer acúmulo dessa dose, tá? Voltando à gestante, então, é uma medicação que atravessa a barreira placentária, tá? Então, ela não é indicada na gestação, assim como a heparina pode ser utilizada. Por isso que quando a gestante tem histórico ou tem propensão à trombose, o que é mais utilizado é a heparina, tá? Que é o Clexane, não o Marevan. Características: são comprimidos com doses baixas para ser utilizados a longo prazo, tem absorção máxima de concentração em 4 horas, o pico, né, de 4 horas, é metabolizada pelo fígado e tem excreção renal e tem 99% de ligação plasmática. Falou em metabolismo hepático e em excreção renal, lembra de ajuste de dose, principalmente em casos de idosos, tá? Cuidados de enfermagem, isso aqui é extremamente importante no uso da varfarina, do Marevan. Precisa ensinar o paciente a identificar pontos de hemorragia no seu organismo, no seu corpo. Onde que são esses principais pontos? Sangramento nasal, sangramento gengival, então o paciente está escovando, precisa utilizar isso, gente, a gente que faz essas orientações, ninguém vai fazer para o paciente. Então o paciente precisa ser orientado a utilizar uma escova de dente mais macia, por exemplo. Então, são mínimos detalhes que vão fazer a diferença. Porque uma força a mais que ele faz ali na escovação pode provocar uma hemorragia, tá? Sangue na urina, sangue nas fezes. Sangue nas fezes e melena, aqui tá errado, porque é a mesma coisa, né? Então, sangue nas fezes, sangramento nasal, sangramento urinário, sangramento vaginal, fez uma lesão, não parou de sangrar, precisa ver necessidade de ir para o serviço de emergência. Acidentes e quedas, paciente não pode ficar manipulando objetos cortantes, tomar cuidado com escorregar na casa, então cuidado com os tapetes, com as quinas, os mesmos cuidados que a gente tem com quedas de idosos. Para pacientes que não são idosos, nós precisamos fazer essas orientações. O paciente ele precisa ser acompanhado rigorosamente, não é um paciente que você deixa lá que ele já sabe como tomar a medicação e você esquece, de jeito algum. Não que algum paciente você possa fazer isso, mas esses pacientes eles precisam de um olhar mais atento, tá? Em caso de falência renal, sinais de falência renal e hepática, precisa avaliar a dose da medicação, se ela não tá acima do recomendado, tá? Orientar o paciente sobre esses efeitos colaterais de falência renal e hepática. Então, necrose de tecidos moles, de vasos, de órgãos, hemorragias, sinais de hepatotoxicidade, então pele amarelada, mucosa ressecada, urina alterada, isso tudo precisa ser orientado para o paciente ficar atento. E se o paciente não consegue ter os próprios cuidados, o familiar ele precisa ter ciência de que esses sinais eles são sinais de alerta, tá? E o uso diário da medicação sempre no mesmo horário. A gente está falando de sistema cardiovascular, então a gente está falando de um sistema completamente que precisa ser sequencialmente acompanhado, ele é sistemático, tá? Tudo tem que funcionar no mesmo tempo, no mesmo horário, todos os dias, certo? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês, passar para vocês sobre os medicamentos que atuam no sistema cardiovascular. Vocês viram que a gente não falou de antihipertensivo, tá? Isso vai ser em outra aula, só essa aula aqui já deu 53 minutos. Leiam um capítulo dos livros que falam sobre os medicamentos do sistema cardiovascular para vocês complementarem o conhecimento, tá? Aqui a gente só faz uma abordagem geral
principalmente falando do que acontece na prática. E no livro vocês vão encontrar mais sobre o mecanismo de ação, tá? Para vocês relembrarem aqueles mecanismos que vocês viram lá na fisiologia, que é a cascata de coagulação, débito cardíaco, funcionamento do sistema cardiovascular e tudo mais, ok? Eu fico à disposição, como sempre, para tirar dúvidas, principalmente no e-mail. Vocês podem me procurar. Um abraço, pessoal!